Olá, Lídias, graça e paz. Estamos aqui reunidos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 10. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos concedido e pela oportunidade de estarmos aqui para sermos ministradas pelo Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração, Senhor, e que possamos dar fruto desta palavra ao anunciarmos o Teu reino, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Lição de número 10, 7 de março de 2021. Já estamos faltando apenas 3 lições para terminarmos este trimestre. Um trimestre muito rico, onde estamos falando sobre o movimento pentecostal, o verdadeiro pentecostalismo. E a aula de hoje vai falar sobre o Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Você crê assim? Você crê que Jesus cura hoje? Irmã Osana, é claro que eu creio que Jesus cura hoje. Irmãos, assim nós esperamos que seja, que todas creiam que Jesus cura hoje. Mas tem quem não crê? Tem. Tem pessoas que não crêem que Jesus cura hoje. E é sobre isso que nós vamos falar. E Jesus Cristo, o nosso Salvador, olha o título da lição: O Senhor Jesus cura hoje. Senhor de quem? Senhor meu. Nosso Salvador, Senhor Jesus, Ele só é Senhor e Ele só opera a cura na vida daquele que Ele é Senhor. O Senhor opera maravilhas na vida daquele que reconhece que Ele é Senhor. Se eu não reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Jesus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode fazer, nada vai acontecer na minha vida. Tem gente mendigando aí e dizendo que Ele não faz, mas porque não reconhece a autoridade dEle. Não reconhece que Ele é Senhor. E a respeito da cura, eu quero ler um texto para vocês em Êxodo 15, lá no segundo livro do Antigo Testamento, para as irmãs que estão ainda aprendendo a mexer, a ler a palavra, a procurar os livros. Segundo livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 26, olha só o que a palavra já nos diz. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Essa é a palavra de Deus, a promessa de Deus para o povo de Israel. Essa promessa é para mim e para você também. Jesus, o ministério dele foi todo... Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos vários testemunhos de cura. Jesus não ficou esperando o dia de subir na cruz, porque eu tenho uma missão, e aí quando der 33,3 meses, vai ser o dia que eu vou ser preso, subir na cruz, morrer e tá feito. Não. Jesus não ficou ocioso esperando acontecer nada, não. Ele desenvolveu o ministério que foi dado a ele. E enquanto ele estava na terra, ele não ficou de braços cruzados, ele trabalhou. Porque ele diz assim, a palavra diz assim: o meu pai trabalha e eu também trabalho. Então, ele fez operação de maravilhas, a multidão seguia ele porque via milagres acontecendo. E quando nós falamos de anunciar o reino, quando nós falamos de anunciar a palavra, quando nós falamos de dar testemunho do evangelho, Jesus no capítulo 16 de Marcos diz: esses sinais seguirão os que crerem. Que sinais são estes? Os sinais de cura. E entre os dons espirituais que nós já estudamos, estão os dons de cura, dons de cura. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Textuário em Salmo 103, versículo 3 diz: e é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele sara todas as nossas enfermidades. A verdade prática diz assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário, do nosso Salvador. Leitura bíblica em classe está em Isaías 53, esse é um texto que eu amo. É um texto que fala muito forte ao meu coração, porque traz a realidade de quem nós éramos e do sacrifício, do grande amor de Jesus. Isaías, o profeta messiânico, ele descreve o que seria a trajetória de Jesus
e como ele levaria sobre si tudo que era para nós, mas que ele levou sobre si. Isaías 53, versículo 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E no Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, vem a descrição daquilo, vem a concretização daquilo que Isaías falou. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muito endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles o espírito e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A palavra se completa, o testemunho se completa, não é? A mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante pregada pelos pentecostais. E a percepção de que o evangelho é pleno, diz respeito tanto à alma quanto ao corpo. Nós precisamos de uma cura para a nossa alma. Quando nós aceitamos a Cristo, reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, somos justificados, começa a cura da nossa alma, transformação em nós. Mas o nosso corpo também precisa ser sarado, e não há uma separação. Para Deus não há uma separação. Você veio, reconheceu Jesus como Salvador, sua alma está curada, mas o seu corpo pode apodrecer. Não é assim que acontece, irmãs. É preciso reafirmar essa doutrina em nossos dias. A cura divina é um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. A igreja antiga esperava que essa realidade acontecesse enquanto se proclamava a mensagem de salvação. Assim como Jesus curou no passado, ele continua a fazer atualmente. Você crê nisso? Você tem testemunho para contar de cura na sua vida? Conte lá no grupo para nós. Fala: irmãs, eu recebi uma cura assim, assim, assim. Irmãs, eu quero agradecer porque o Senhor operou um milagre assim na minha vida, na minha família. Conte as bênçãos, irmãs. Nosso Senhor sentia-se compelido a curar pessoas por sua compaixão. Era visível quando se relacionava com os doentes. Essa imagem também deve ser a de toda a igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. Se eu digo que amo a Cristo, que sirvo ao Senhor, que vou morar no céu, não tem como eu viver o Evangelho sem me ter compaixão daqueles que estão em sofrimento. Porque Jesus ele agia com compaixão. Sério, irmão Osana, onde eu posso ler sobre isso? Nós vamos ler Mateus 20, 34. Abra sua Bíblia aí. Para você, quando for falar a respeito disso, você ter uma base, uma palavra, para você dar como referência. Mateus 20, versículo 34. Olha lá o que Mateus escreveu. O Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Profundamente compadecido, movido de intensa compaixão, é uma outra tradução, vai dizer assim: compelido por compaixão, ele operava os milagres, havia cura. Por quê? Porque ele agia com compaixão. Há dois fatores que moviam o Senhor. Jesus, o Messias, o esperado, ele veio para cumprir um propósito, o propósito da salvação, mas enquanto ele caminhava e o tempo passava, prosseguia os dias até chegar a hora da morte de cruz, ele não parou, ele cumpriu o seu ministério com compaixão, agindo em favor daqueles que necessitavam. Vamos à nossa introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. E ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar nossas enfermidades.
Ontem, hoje e será eternamente. Ele era, Ele é e Ele é o que há de vir. Sempre e será, sempre, Deus Todo-Poderoso. E Jesus continua operando os milagres em nossa vida. Nosso primeiro subtópico fala sobre a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Como assim, irmã Osana? Eu pensei que saúde pública era só isso. Só agora que esse povo inventou esse negócio de saúde pública, nessa pandemia. Não. Irmãs, nós estamos esquecendo quem é Deus. Deus, Ele é perfeito e Ele se preocupa com todas as nossas necessidades. E não é hoje. É desde que o homem caiu, que o pecado entrou no mundo, Deus quer se relacionar conosco, porque Ele se relacionava com o homem no jardim, e esse relacionamento dele, Ele não deixa nada para trás. O cuidado do Senhor conosco é em tempo integral. Não tem essa coisa de que, Deus só cuida dessa parte aqui, o restante Ele não está preocupado, não. Tá assim, isso é mentira de Satanás. Deus se preocupa com a sua vida em todos os detalhes. O primeiro subtópico diz a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer sua parte. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que eu ouço muita gente dizendo, mas que não está na Bíblia. E recentemente eu ouvi isso. Deus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não está na Bíblia, tá, irmãs? Não está. Não existe esse versículo, por favor. Nós precisamos fazer a nossa parte porque é aquilo que nos cabe fazer. Jesus, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, Ele disse para os homens, retira a pedra. Ele tinha poder para poder fazer a pedra desmoronar na frente dele. Mas Ele disse, vem aqui, tira a pedra aqui. Quando Ele curou o cego, Ele passou o barro no olho do cego e falou com o cego, vai ali no poço e lava. Porque Ele podia fazer isso. Isso é algo que o cego podia fazer. O milagre já estava feito, mas ele precisava ir lá no poço, crer e lavar os olhos, tirar o barro para saber que o milagre estava pronto. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, nós temos que fazer, e principalmente a respeito do nosso corpo. Porque nós já estudamos nessa escola dominical a respeito da mordomia. Nós somos mordomos desse templo que o Senhor deu para nós. Então, se eu preciso estar bem de saúde, eu preciso me cuidar. Eu não vou viver uma vida desregrada, esperando que a hora que eu adoecer o Senhor é obrigado a me curar, porque Ele é Deus. Não, e o cuidado que eu não tive do templo? Eu sou mordomo desse corpo que o Senhor me deu. Então, quando eu me alimento mal, quando eu durmo, eu perco noites e noites de sono porque eu estou fazendo o que não precisava estar fazendo, eu podia estar dormindo e não estou. Quando eu vou ingerir alguma coisa prejudicial à minha saúde, eu não estou tendo mordomia com o meu corpo. Eu estou considerando isso aqui um lixo. Então, quando eu não tenho esses cuidados, é não fazendo a minha parte. Se eu quero fazer a minha parte para a minha saúde, eu vou fazer o quê? Eu vou dormir bem. Vou descansar as horas que meu corpo precisa. Se isso for possível para mim, eu vou fazer isso. Eu vou me alimentar bem. Tem coisa que faz mal para o meu organismo. Por que eu vou comer isso? Eu sei que bebida alcoólica causa cirrose. Acaba com o fígado. Para que eu vou ficar bebendo álcool? Tem gente que diz assim, vai para o inferno quem ingere bebida alcoólica. Não é questão só de ir para o inferno, não. É questão de você não cuidar daquilo que o Senhor te deu. Eu gosto muito de uma carne gordurosa. Eu como carne com gordura desenfreadamente. Chama gula. Isso vai te trazer dano para a sua saúde. Por que você não maneira? E aí Jesus é obrigado a me curar. Porque eu testifico que Ele cura. Mas eu não estou cuidando do templo que Ele me deu, não é? Eu não estou cuidando do meu corpo. Então,
mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus estipulou, vai ter que acontecer isso e isso. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, que é o primeiro texto que eu li de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. O povo clamava a Deus para que houvesse cura. Deus é quem vai curar, mas desde que? Desde que eu cumprisse tudo que estava no pacto. Eu precisava fazer a minha parte. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa: Deus não é contra os médicos, tá? Primeira coisa que precisa ficar clara: essa aula é sobre cura. Mas Deus não é contra os médicos. Ele deu inteligência, Ele deu sabedoria para que o homem encontrasse a cura de várias enfermidades e agisse para nos trazer cura. Porque é muito perigoso eu chegar para alguém e dizer assim: olha, você pode parar de fazer o seu tratamento que você está fazendo aí de diabetes, porque Deus já te curou, ou Deus vai te curar. Então você pode parar de tomar o remédio. Eu não posso fazer isso, irmãs. Por que, irmã Osana? Deus não cura? Cura. Ele cura. Ele continua curando. Mas a fé, ela é pessoal. A fé, ela é pessoal. E há um processo. Então não vai, porque eu creio em Deus, Jesus me cura, eu não vou no médico. Deus deixou os médicos. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, era médico, inclusive. E mais para frente nós vamos entrar num outro detalhe aqui que eu vou falar com vocês. Segundo subtópico, a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico e os preceitos dietéticos, capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Quando nós lemos o livro de Levítico, Números e Levítico, quando Deus determina como que o povo deveria agir, e se você não leu ainda, eu recomendo que você leia, é muito importante você conhecer, você vai entender qual era a dieta do povo e como eles deveriam ingerir cada porção. E Deus, Ele não nos deixa faltar, mas Ele não é Deus de desperdício também não. Como assim, irmã Osana? Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Só que nós vivemos numa ansiedade tão grande que o pão nosso de cada dia é o de uma semana. A gente quer comer todo num dia só. Faz um bolo, fica desesperada, come o bolo todo de uma vez. Tem aquela fermentação, tem aquela coisa toda. E Deus é tão criterioso com isso, porque para vocês que lembram do povo atravessando o deserto e quando eles pediram ao Senhor que enviasse pão, que enviasse comida, porque senão eles iam morrer, Deus fez cair maná. E o povo, com medo de ficar com fome, não acreditando que Deus supriria todos os dias, num primeiro momento o que eles fazem? Eles guardaram o pão, com medo de faltar. Mas era o pão de cada dia. E o que aconteceu? No outro dia, quando eles foram ver o punhado de pão que eles tinham guardado, de maná que eles tinham guardado, estava tudo podre. E Deus falou assim: vocês não entenderam o que eu disse? Que cada dia vai ter uma alimentação? E esse critério, quando o povo sai do deserto, que vem a lei e que é tudo organizado, porque Deus, Ele é organizado, Ele dá a dieta do povo, como que o povo deveria comer de maneira saudável para que não ficassem doentes. E como deveria ser guardado tudo aquilo. Quando eu digo para vocês que a Bíblia é nosso manual de vida, de conduta, eu estou falando do todo, eu não estou falando de uma coisa só, de um detalhe só.
Eu estou dizendo que o Senhor se preocupa comigo e com você, desde a hora que nós somos lá na eternidade ainda, sendo gerados no ventre da nossa mãe, que somos ainda informes. Ele já vem escrevendo a nossa história e como será. E com tudo Ele vai se preocupar comigo e com você. O cuidado que o Senhor tinha com o povo de Israel. E dentro desse cuidado, como o Senhor descreveu que seria, é um manual para a nossa vida. A religião, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual, para salvação ou santificação. Esse alimento não ia santificar ninguém. Essa comida não ia levar ninguém para o céu, não. Era só mesmo para evitar problema de saúde. É tanto que Paulo, lá na igreja de Corinto, vai ter um embate com o povo e ele vai dizer assim, ó, vocês que comem carne, não falem de quem não come. Porque o povo estava brigando pela forma que um comia arroz, o outro não queria comer arroz. E aí virou um embate. Aí Paulo falou, vamos parar com isso. Não é questão de você ficar brigando porque que um come isso e o outro come aquilo. Um é vegano, o outro é vegetariano, o outro é carnívoro. Eu sou carnívoro, eu gosto de um bom bife. Mas eu não vou ficar brigando com ninguém porque come só legumes. Eu vou respeitar a escolha de cada um. Mas eu tenho que saber que de tudo isso o Senhor me pedirá conta. O falta de cuidado meu, com o meu corpo, com a minha saúde, o Senhor vai me pedir conta. No Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. O povo também já estava muito distante daquela realidade do que era o povo que saiu do Egito, do povo que entrou em Canaã, do povo que ao sair do Egito, passou pelo deserto, voltou e entrou em Canaã, os cachos de uvas eram enormes, eles foram abençoados, o povo prosperou. Aquele povo lá já era muito diferente, esse povo que estava na época de Jesus. Muita coisa já não era mais obedecida e nem guardada. E por isso mesmo o povo perecia. As enfermidades eram inúmeras. E Jesus teve compaixão desse povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos, de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. E se você abrir a referência que está aqui na sua revista em Mateus, capítulo 9, 36 e Marcos 6, 34, você vai entender o contexto desse tempo. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. É a mesma. Nós ainda somos miseráveis, nós ainda somos dependentes do Senhor. A cada dia que passa, nós precisamos mais da misericórdia, da graça, do amor do Senhor para nos curar. Curas emocionais, curas físicas, curas espirituais. Nós somos uma geração doente, irmãs. E nós podemos ver isso à nossa volta. O índice altíssimo de depressão. O índice altíssimo de suicídio em decorrência da depressão. Pessoas que com o físico todo abalado e não se acha a cura para aquele físico porque é emocional. Pessoas que desenvolvem diabetes por causa do emocional. Essa pandemia nos colocou todos no mesmo barco. Não tem rico, não tem pobre. Não tem quem tem plano de saúde e quem precisa de serviço público. Todo mundo corre o mesmo risco e está na mesma proporção. Pode morrer sem nem saber o que foi que levou. Nós dependemos a cada dia mais do Senhor. Da misericórdia, da graça, do amor dEle. Aí você vai me dizer assim, irmã Rosana, mas por que há as doenças? Se todos nós somos filhos de Deus, se Deus já havia dito para o povo que guardasse os mandamentos, por que há as doenças? Primeira coisa, irmãs, as doenças existem porque o homem pecou, por causa do pecado.
O plano original do Senhor para Adão lá no jardim e para Eva, não havia doença, não. Tinha nada disso. O homem ia viver eternamente, conviver com os animais, num jardim maravilhoso, ia ter filhos, mas na mulher não sentiria dores, estava tudo organizado. Quando o homem peca e quebra a aliança, o que acontece? A terra começa a produzir espinhos. A mulher passa a ter dor para poder colocar um filho no mundo. O homem tem que trabalhar e do suor do seu rosto conseguir o sustento para sua casa. E as doenças. Tudo isso veio em decorrência do pecado. E por isso nós adoecemos. Porque aquilo que nós deveríamos viver, o esplendor da eternidade, de não sofrer dano nenhum, mal nenhum, foi quebrado quando o homem quebrou a aliança. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele tinha o plano da redenção já estabelecido. E Ele começou a colocar esse plano em prática quando o homem quebra a aliança. Mas tudo isso gerou dores em nós. E por isso nós temos doenças. Por causa só desse pecado original? Não. Porque nós também produzimos essa doença em nós. Às vezes nós temos algum pecado nosso, oculto, que não é tratado e que causa uma doença emocional em nós. E por causa disso somatiza e explode tudo dentro de nós. Mas não são todas as doenças, entenda bem, que é porque o irmão pecou, porque o irmão está em pecado. Olha o que nós estudamos a respeito de Jó, hein? Jó não tinha feito nada de errado, mas ele ficou enfermo. Então nós temos que fazer uma análise pessoal daquilo que eu estou vendo. Não julgar a vida do irmão. Não julgar a vida da pessoa. Ah, fulano está passando por isso é porque vive pecando. Ah, e quem somos nós? Nós não sabemos de nada, não. Temos que tomar cuidado com isso aí. O pecado entrou no mundo com a queda do homem. Ponto. A doença entrou. O pecado entrou no mundo com a queda do homem. A partir disso aí vieram todos os efeitos colaterais, inclusive as doenças. Então, sintetizando o nosso primeiro tópico, o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. A fundamentação dele é um milagre. Segundo tópico, a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53, que é esse texto que eu li no início, anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostram com clareza que a salvação e a cura divina caminham juntas, que é o texto de Mateus que eu li, ele vem testificar a profecia de Isaías. Primeiro subtópico, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento, em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Nós somos justificados. O arrependimento, quando eu me arrependo de algum pecado que eu cometi, remorso, eu vou sentir que eu fiz feio, vou falar, nossa, estou tão triste porque eu pequei, não devia ter feito aquilo. Mas vou continuar fazendo. Num primeiro momento eu fico com, ai meu Deus, eu pequei. Na segunda oportunidade eu continuo pecando. O arrependimento, eu vou me arrepender de ter praticado, eu vou ter nojo do pecado que eu pratiquei e eu vou deixar a prática do pecado. Eu tenho o arrependimento e eu tenho o fruto do arrependimento, que é não praticar mais. Precisa andar junto isso aí. E como eu disse para vocês, a salvação ela tem algumas fases. A primeira é a justificação. Nós aceitamos a Cristo como Salvador e fomos justificados, perdoados os nossos pecados. A santificação é todo dia, ela é diária. Hoje eu pequei, amanhã eu não vou pecar, e amanhã eu não vou, e depois de amanhã também eu não vou pecar. Aí depois eu caí aqui, mas eu preciso reconciliar e deixar a prática do pecado e continuar a santificação. Olha o que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz. Vamos ler? Romanos capítulo 5, versículo 1.
Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificado mediante a fé, nós temos paz com Deus. A comunhão com Deus, nós mantemos essa comunhão com Deus, essa salvação. A única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Isaías capítulo 29, capítulo 29, versículo 2, diz: o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. A única coisa que vai nos afastar dessa salvação. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor. E aí, só para fechar esse subtópico, nós vamos ler por Provérbios. Leia comigo, por favor, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios está bem depois de Salmos, irmãs, é facinho de achar. Versículo 13 de Provérbios, ele diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Para que eu alcance a salvação, a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas eu preciso confessar esse pecado. Eu preciso reconhecer que pequei, pedir perdão, confessar o meu pecado ao Senhor. Para que haja perdão, para que eu chegue à salvação. Porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quem fica guardando o pecado, a coisa vai só apodrecendo. O texto diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Porque eu estava conversando com uma pessoa recente, nós falávamos sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas, elas tinham pouco azeite. Mas as prudentes, elas tinham a botija cheia e ainda tinha azeite na lamparina. As loucas só tinham um pouco na lamparina, ninguém levou reserva. Ninguém cuidou que o noivo ia chamar. E que ele podia chegar na hora que elas não tinham mais azeite. Então, nós precisamos estar atentos, a salvação é preciosa. E o noivo está vindo aí. Cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Essa declaração de fé, eu já disse para vocês, é um documento onde está registrado tudo aquilo que a Assembleia de Deus prega e acredita e ensina como doutrina. Baseado em quê? Na palavra, que é o nosso manual. Tudo isso está nessa declaração de fé. E o credo que eu postei para vocês lá. Então, é tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Não é? Naquele texto que ele diz assim: os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam de médicos. Então Jesus não estava dizendo assim: quem está enfermo vem aqui que eu vou curar e jamais procure médico. Não, ele disse: quem está doente precisa de médico. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Há doenças, há enfermidades que nós vamos procurar os médicos, porque o Senhor deu sabedoria a eles para ministrar, trazer a solução da nossa enfermidade. Há enfermidades que são espirituais. Tem, irmã Osana? Tem. Não vamos generalizar, dizer que tudo é espiritual, não, irmãs. Mas tem enfermidades que é espiritual. Como assim, irmã Osana? Vamos ler Lucas. Lucas capítulo 13. Olha que testemunho. Lucas, um médico, escreveu a respeito disso. Lucas capítulo 13. Versículos 10. A cura de uma mulher enferma num sábado.
Preste atenção nesse texto, irmãs. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Há 18 anos aquela mulher andava encurvada por um espírito de enfermidade. Há doenças que são espirituais. Mas é por isso que quando nós falamos sobre os dons espirituais, nós pregamos e ensinamos que eu preciso ter o dom de discernimento. Porque o discernimento do Espírito vai me dizer, quando eu olhar para o enfermo, se eu oro pela cura dele ou se eu repreendo o espírito de enfermidade que está nele. Vocês lembram do Gadareno? Jesus, ao encontrar com aquele jovem, ele vivia nos cemitérios, louco. Então aquilo ali podia ser tratado como um caso psiquiátrico, de ser amarrado com camisa de força e levado para uma casa de psiquiatria, se fosse nos dias de hoje. Mas era uma legião de demônios que estava naquele rapaz. Nós precisamos ter discernimento. A igreja do Senhor, a igreja pentecostal, é uma igreja que crê sim na ação do Espírito Santo, no discernimento, no dom de cura, no dom de discernimento, para entender se aquilo é só uma enfermidade da carne que precisa ser tratada por médico, ou orar e Jesus repreender, ou se é uma enfermidade espiritual. Depressão é uma doença seríssima deste século. E não entre, irmãos, pelo caminho de dizer que todo mundo que está com depressão tem uma possessão maligna. Não tem. Preciso ter discernimento. Pode ser que uma pessoa num ato de fúria, num surto esquizofrênico, possa ser um espírito ali. Mas eu preciso ter discernimento e sabedoria, porque as pessoas que nos rodeiam, as testemunhas que estão à nossa volta, estão esperando só um momento para nos pegar numa situação dessa. Dizer que somos loucos, que estamos matando as pessoas, que não estamos dando chances de cura para a pessoa. E nós precisamos ser prudentes, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, se uma pessoa está com um quadro psicológico, psiquiátrico, emocional, abalado, problema, nós vamos levar para o médico, mas nós vamos orar também. Porque aquilo que é para o Senhor fazer, Ele vai fazer, creia. O Senhor vai fazer. E vamos ter discernimento, vamos buscar os dons do discernimento. Dom de cura, dom de fé. Para que o Senhor venha agir no nosso meio, para que haja testemunho da glória de Deus. Para o mundo crer que nós servimos a um Deus todo-poderoso, é preciso haver testemunho. E é por isso que Ele deixou: estes sinais seguirão os que crerem. Quem não crê não vê sinal. Mas os sinais existem. Então, nós precisamos dos recursos. Mas nós ainda cremos e não podemos deixar de crer na ação divina. Num Deus todo-poderoso que age na nossa vida. Terceiro subtópico de salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. E aí nós temos Isaías 53, versículo 4, que nós já lemos, e 1 Pedro 2, 24, que confirma essa palavra. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. Jeremias 17, 14. A cura espiritual geralmente precede a cura física. E aí no Salmo que nós lemos, o que diz o Salmo 103? É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele. Desde o início dos trabalhos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, a igreja sempre pautou a doutrina em 4 pilares. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Nós cremos na cura.
Nós cremos na ação do Espírito Santo. Tiago, no capítulo 5, eu quero ler com vocês. Capítulo 5, versículo 14. Olha o que Tiago escreveu. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Quando nós falamos lá atrás de pecados ocultos, que vão fazendo vão apodrecendo os ossos, vai trazendo enfermidade, porque é um pecado que está ali, que não é confessado, que não é tratado, e a pessoa vai morrendo com aquilo, vai adoecendo com aquilo, ou mesmo que não seja um pecado. Não cometeu um pecado, é uma enfermidade, pura e simplesmente. A oração curará o doente. Chame os presbíteros da igreja, e eu preciso parar aqui. Alguém enfermo, irmão, se você está enfermo, você vem para o culto, não fica tímida de chamar um presbítero, de chamar o pastor, de chamar um evangelista e pedir: ore por mim e me unja. Pastor, eu preciso de uma oração para ser curada. Por que nós não vemos tanto mais isso acontecer hoje? Porque as pessoas não são mais instruídas a chamar os presbíteros da igreja para orar, os pastores. Não sabem que pode vir. Alguns sabem, mas não querem. Não vou lá para não incomodar. Isso é falta de fé também. Por que não são curados? Porque falta fé. E olha, irmãs, unção é uma coisa muito séria. Eu vejo pessoas que não tem uma unção de presbítero, não é um pastor, não é um evangelista, chegou de qualquer jeito, passa a mão num vidro de azeite e sai derramando na cabeça dos outros. Cuidado. O azeite, ele não faz nada, e por isso tem muita gente frustrada, dizendo: a irmã orou por mim e colocou azeite em mim, mas eu não fui curada. Olha o que Tiago diz: tem alguém doente? Chame os presbíteros. E ele vai orar por você e vai ungir você, os presbíteros, os pastores, os evangelistas. Chame, ele vai orar por você, para você receber a cura. E aí as pessoas saem dizendo: Jesus não fez nada por mim, a irmã orou e eu não fui curada, ela até me ungiu. Com que autoridade que ela te ungiu? Vamos parar de brincar com coisa séria. Irmã, eu não sabia, a partir de hoje eu não faço mais isso. Realmente, você não sabia, a partir de hoje você não faz mais isso. A unção você vai receber de um presbítero. Porque a oração, essa oração da fé, salvará o enfermo e o Senhor levantará. Há poder no azeite. Tem gente acreditando que o azeite é poderoso. Azeite é azeite, não faz nada demais. Não acontece nada, ele vem só para temperar a comida mesmo. E por que nós usamos o azeite então para ungir? Porque o azeite na Bíblia ele é símbolo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Eu estou testificando aquela ação do Espírito Santo na sua vida, mas quem vai fazer é o Senhor Jesus. Não é o azeite, irmãs. Tem gente colocando a fé num vidro de azeite, tem gente que carrega vidro de azeite dentro da bolsa, acreditando que o azeite vai fazer alguma coisa por ele. Não vai. Não vai. Nós já estamos no tempo de poder comer um mocotozinho. Vamos comer uma carninha mais gordurosinha, espiritualmente. Num chazinho, leitinho. Vocês já estão caminhando há bastante tempo aqui para poder comer uma comidinha mais sólida. Cuidado. Cuidado. Porque as coisas do Senhor são sérias. O azeite, ele simboliza na Bíblia o Espírito Santo. O óleo da unção que desce sobre a barba de Arão é citado.
Mas esse azeite não tem força para nada. Pode ser de Israel, pode ser ali da Ceilândia, pode ser aqui da cozinha da Adete Taguatinga Sul. Tem nada. É só um azeite. A fé é que salvará e curará o doente. Na autoridade do nome de Jesus. Neste nome há poder. Não é no azeite. Por favor, irmãs. E se tiver enfermo e precisar ser ungida, chama o presbítero para orar. Porque a responsabilidade é dele de orar por você também. Então, Tiago, ele é muito claro a respeito disso. E nós temos que tomar cuidado com essa ministração da unção sobre a nossa vida. E nosso terceiro subtópico, ainda continuando sobre o terceiro subtópico, a cura espiritual geralmente precede a cura física. Porque ele é aquele que perdoa as tuas iniquidades. É uma promessa do Senhor para nossas vidas. A cura do paralítico de Cafarnaum. Que cura foi essa? Outro dia eu ministrei sobre o centurião de Cafarnaum no culto, que ele pediu que o Senhor desse uma ordem para o servo dele ser curado. Mas aquela cidade já havia sido impactada com aquele paralítico que desceu pelo telhado. Os 4 amigos desceram ele pelo telhado para que ele fosse curado. A fé daquele homem levou ele até lá. Ele disse: eu vou até a casa dele, não consegui entrar, vou descer pelo telhado, mas Jesus vai me curar. E foi o que aconteceu. Nós deixamos de crer porque nós também paramos de meditar na palavra. Nós lemos só o Salmo 23 ou 91, tá bom demais. Mas eu não vou me aprofundar na palavra para ver as maravilhas que o Senhor pode fazer por mim. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. A cura é para a alma e para o corpo. Vamos ler Marcos, só para nós encerrarmos esse subtópico aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, do versículo 15. Vamos lá? Leiam comigo, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. São sinais. Então eu posso impor a minha mão na autoridade do nome de Jesus e em nome de Jesus eu orar para que o enfermo seja curado. Só do corpo físico? Não. Da alma também. Porque o Senhor, nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. E Deus, ele não cuida só de uma coisa, ele cuida do todo, do corpo, da alma e do espírito. Ele quer que haja vida em nós e vida em abundância. Isaías 53, 3 é o nosso 4º subtópico. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual, que é o versículo que nós lemos. O Evangelho de Mateus aplica a palavra. Olha o que Mateus diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, ao ministério de cura do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8 e 17. Vamos ler essa referência que está na revista? Mateus 8, 17. Só para nós completarmos aqui esse ensino. Mateus 8, 17. E nós já vamos prosseguir. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Tem uma tradução que no capítulo de Isaías que diz que ele se fez enfermar. Nessa descrição dele da entrega de Jesus para a cruz. Tem uma tradução que diz que ele se permitiu enfermar. Jesus, ele não tinha pecado, não achou pecado nele. E como eu disse para vocês, a origem das doenças, por que nós adoecemos, vem do pecado original, da quebra da aliança com o homem.
Jesus não tinha pecado. Mesmo assim, ele se permitiu levar todas as nossas enfermidades e dores. Ele sentiu tudo o que havia sobre nós. O homem, o Adão que pecou, ele se deixou enfermar, sentir tudo isso, para que fosse feita a redenção completa. Olha, irmãs, o sacrifício do Senhor. O verbo sarar em pelas suas pisaduras fomos sarados indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuados por Jesus. Então, quando ele se deixou enfermar por mim e por você, sentiu as nossas dores e as nossas enfermidades, ele estava dizendo assim: na autoridade do meu nome, você será curado de todas as suas enfermidades. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação, a chaga do pecado, né? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nós somos sarados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque ele se deixou levar sobre os ombros dele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. A chaga do pecado que poderia nos tragar, ele levou sobre si. Glória a Deus. Nossa síntese do tópico 2 diz: o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostra que a salvação e cura divina caminham juntas. Vamos ao nosso terceiro e último tópico: a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu preciso estar atenta a isso. Primeiro subtópico: as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades, e isso eu já expliquei a respeito da queda do homem. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Já citamos nessa aula a respeito de Jó. Nós tivemos um trimestre todo falando sobre os amigos de Jó acusando ele de estar em pecado, quando ele não estava. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Tem pecado, tem doença, tem enfermidade, tem doença, que ela é pura e simplesmente natural do meu corpo. Eu tomo pouca água, meu rim vai sofrer o dano. Eu como muita gordura, as minhas veias vão sofrer o dano, vai criar uma gordura ali, meu fígado vai ficar sobrecarregado, vai criar uma capa de gordura nele ali de 5 quilos, eu vou ter problema. Eu como muito açúcar, eu tenho um destempero enorme por coisa que pode aumentar minha glicose, vou ficar diabética. Tem coisa que é natural, irmãos, é um desgaste natural. Mas tem enfermidades que também são espirituais. Tem enfermidade que o Senhor permitiu que chegasse até a mim para tratar comigo, porque Ele sabe quem eu sou. Mas nós precisamos ter discernimento a respeito disso. Não podemos sair acusando ninguém, dizendo que é isso, que é aquilo, não. Nosso dever é orar. Orar pelos enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão em casa, por aquele que está com dificuldade de vir para o culto, por aquele que está vindo arrastando. Porque só o Senhor conhece o nosso coração. E aí eu tenho 2 textos para vocês. João capítulo 9, versículo 3. Jesus encontra com um jovem. E eu gosto muito de citar esse texto para vocês, e até quando eu estou ministrando louvor eu cito muito. Eu gosto desse texto, porque ele fala justamente sobre a glória de Deus. Um homem cego de nascença se apresentou para Jesus.
E os discípulos logo correram para perguntar para Jesus: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Não havia pecado em ninguém. Havia já escrito o encontro de Jesus com aquele homem, que através do milagre na vida daquele homem, o nome do Senhor seria glorificado. Há coisas que vão acontecer na nossa vida, não é porque eu pequei, não é porque eu estou andando em desobediência, não é porque meu pai pecou, minha mãe fez isso, não. É porque o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Será um testemunho para muito incrédulo. Até mesmo pessoas dentro da família vão passar a crer no poder de Deus através do milagre que vai ser operado na minha vida. Há essas permissões. Mas Jesus também encontrou, no mesmo livro de João, no capítulo 5, no versículo 14, Jesus encontrou com um homem que havia sido curado. Aquele que pega o seu leito e ande, vai embora com o seu leito, que Jesus havia curado lá, o paralítico. Jesus encontrou com ele no templo. Aí o texto diz assim, João 5, versículo 13: aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então, o que nós entendemos desse texto é que a enfermidade que havia nele era fruto de um pecado. Mas Jesus disse para ele: olha, não peque mais não, para que não venha acontecer coisa pior com você, né? Então nós temos que ter esse entendimento do que é a enfermidade. Essas doenças são consequências diretas do pecado, mas nós não podemos generalizar. Cada caso é um caso. Nós precisamos sim de discernimento do Espírito Santo. Chegamos ao nosso segundo subtópico: as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. E aí nós perguntamos: irmã, e aí nós temos um perigo. Há uma teologia perigosa que diz assim, que eu e você, por sermos cristãos, por testificarmos que servimos a Cristo, nós não podemos ficar doentes. Se nós estamos doentes, nós temos alguma coisa, estamos devendo alguma coisa. E o primeiro subtópico, nós já falamos sobre isso, sobre o cuidado de não ficar acusando ninguém de estar passando uma enfermidade por causa de pecado. E essa teologia que veio num crescente na última década, diz que se você é crente, você não pode ter perda. Você não pode adoecer, você não pode ser pobre, você não pode passar necessidade. E Jesus não disse isso. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Está lembrado disso? Então, nós temos que cuidar com aquilo que nós ouvimos também. A palavra, a sã doutrina, aquela que nós cremos e que testifica do Senhor para nós, é a Bíblia Sagrada. Nenhuma outra teologia que surgir fora do que está escrito na palavra é de Deus, não. Permanece e prevalece, não pode prevalecer na nossa vida. Por isso que nós precisamos participar das escolas bíblicas dominical, precisamos participar do culto de ensino, porque nós precisamos meditar na palavra. Não tem vida cristã, não tem vida fortalecida se eu não usar o adubo correto. Eu vou me perder. Então, continuando aqui, grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, né? A gente ama dizer isso. Ah, mas Paulo tinha um espinho na carne. Mas dizemos também que nós não podemos ficar doentes. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10, tem esse relato. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Muita gente fica especulando o que Paulo tinha. Que esse espinho na carne era o quê? Era alguma coisa de enfermidade, não era outra coisa. Era uma enfermidade que Paulo tinha. Timóteo tinha problema no estômago. Natural.
E aí, quando nós falamos de novo da mordomia do corpo, vem a respeito disso. Eu posso desenvolver qualquer enfermidade no meu corpo a partir do momento que eu também não cuido do meu corpo. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Então, nós vamos entender que eu, como cristão, posso ficar enfermo? Posso. Posso ter uma enfermidade muito grave, irmã Osana? Posso. Mas eu creio no milagre. Eu creio na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Continuo crendo nos propósitos do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor determinou, tudo aquilo que o Senhor escreveu no livro dos meus dias estão lá. E Ele tem poder para me curar. E se há um propósito dele na enfermidade, esse propósito vai ser revelado e o nome dele será glorificado. Mas entendam, eu sou cristã e eu posso sim passar por enfermidade. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. Para dizer, eu sirvo ao Senhor e não vou passar por esse mal. É onde muitos são pegos e muitos deixam de crer. Porque estão baseados em teologia de homem, não no que a palavra nos orienta, não no que a palavra pauta para as nossas vidas, o nosso manual. Terceiro subtópico, não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade em nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segunda coisa, devemos entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. E eu preciso parar no primeiro tópico com vocês que diz: observar se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica. Jesus deixou os médicos. Deus deu instrução, abriu a cabeça deles, ensinou para eles, porque tudo é do Senhor. Quem deu sabedoria e entendimento para o homem descobrir tudo e trazer as vacinas e trazer a medicação foi o Senhor, não foi outro não. Não é um ETzinho dentro de ninguém não. É a sabedoria do Senhor. Deus fez todas as coisas. E abriu todo o entendimento do homem para saber o que precisava ser feito. Mesmo que tenha uma parte de cientistas que não creem em Deus, não adianta eles não crerem em Deus. Deus continua sendo Deus e é Ele que dá a sabedoria. Então Deus deixou os médicos para cuidar de nós. Agora, sobre a questão de ser uma doença espiritual ou ser uma doença física, natural, nós precisamos ter discernimento para não machucar ninguém, para não fazer ninguém sofrer por causa disso. De às vezes até interromper o tratamento que está sendo sério, que está sendo bem feito, e isso vai trazer escândalo, e nós precisamos ter cuidado com isso. De pegar uma pessoa que está tratando um câncer dizendo, pode parar de tomar o remédio. Você agora vai tomar só 10 copos de água todo dia que o Senhor vai te curar. Não faça isso, por favor. Porque isso traz escândalo para o Evangelho. Muita gente morrendo sem salvação, muita gente morrendo sem crer na operação do milagre por causa de umas pessoas que encontraram no caminho que tiveram esse tipo de atitude. Por que eu friso para vocês que nós precisamos buscar os dons do discernimento? Porque o dom do discernimento vai dizer para mim se aquilo ali é enfermidade ou se aquilo ali é possessão maligna. Jesus, quando viu a mulher entrando no templo, toda encurvada, e há 18 anos andando daquele jeito, ele repreendeu o espírito da enfermidade que estava nela. E tem muita gente frustrada, muita gente doente psicologicamente, porque acha que está possesso, quando na verdade o que tem é uma doença, que precisa ser tratada de maneira séria. E nós precisamos ser responsáveis com isso.
Nós, como igreja do Senhor, que testemunhamos do Senhor, nós precisamos ter responsabilidade a respeito disso. Então, se você está orando por alguém que está enfermo, mas você não sabe o que é aquilo, peça ao Espírito Santo para te dar discernimento. Porque se aquilo ali for uma obra que será feita pela mão do Senhor, o Senhor vai operar um milagre ali. Mas se for um encaminhamento para que um médico trate aquela enfermidade, o Senhor vai dirigir você para o médico que precisa de tratar aquela pessoa. Sempre que eu vou marcar uma consulta, eu começo a procurar um médico, o profissional que vai me atender na área que eu estou precisando, e eu falo: Senhor, me dirige para a pessoa correta. Senhor, abra meus olhos para eu ver qual que é o médico que vai me atender, que vai me dar a solução disso aqui. Isso também é confiar na cura do Senhor. Porque você não vai ficar batendo de porta em porta, o Senhor vai te levar naquele profissional que vai te atender. Isso é cura também. Então nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos atentar para essas coisas. Porque nós podemos expulsar o demônio numa pessoa que não está entendendo nada e causar um trauma maior ainda na pessoa. E isso é muito sério, irmãs. Nós precisamos ter cuidado demais com aquilo que nós falamos em nome do Senhor. E segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Tem gente que diz assim: eu determino que você será curada, porque Deus vai ter que curar. Não, Deus não vai ter que curar. Jesus não é obrigado a nada na minha vida nem na sua. Ele tem um propósito para mim. E Ele tem um propósito para a sua vida. E vai acontecer exatamente como Ele quer. Não sou eu mandando. Estou determinando a cura. Gente, eu não tenho poder para determinar nem o que eu vou comer amanhã. Porque se der tudo errado e só sobrar um sanduíche na minha frente, na hora do almoço, é ele que eu vou ter que comer. Como assim eu determino? Nós estamos vivendo uma geração que está tomando o lugar de Deus, que está tomando a autoridade do nome de Jesus, que fala como se fosse Deus, distribuindo isso e aquilo, dando, determinando. Eu determino que seja. Nós não temos esse poder. Irmãs, nós não temos poder de determinar nada. Nós precisamos, carecemos da misericórdia de Deus. É só a misericórdia dEle, a vontade dEle, o propósito dEle para a minha vida que será efetuado. Por isso que nós temos tantas pessoas frustradas com o Evangelho. Por que o Senhor deixou o dom da cura? Os dons de cura? Para que ao ser curado eu dê testemunho do poder dEle. E quando eu dou testemunho do poder dEle, como Ele disse em João 9 para os discípulos, ninguém pecou aqui, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Há 3 propósitos no Senhor para curar. Ele cura por quê? Porque Ele tem prazer em sarar as minhas feridas, as minhas dores. Ele é um Pai amoroso, Ele vai me curar. Há poder no nome dEle para poder fazer isso. A autoridade foi dada para que o nome dEle seja glorificado. Essa autoridade que foi dada a nós, quando foi feita a grande comissão em Marcos 16, diz que em meu nome expulsarão os demônios. Vão orar e vai ser curados os enfermos. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Há um propósito nisso, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu tenho que me atentar para isso. Ele cura como quer, onde quer, de acordo com a sua vontade, não é com a minha vontade. Tem notícias que são difíceis. Nós amamos tantos os nossos entes queridos, nossos familiares, que quando chega uma notícia de uma enfermidade, de uma doença, nós nos abalamos, choramos, mas não podemos perder a fé e nem perder o entendimento de que o Senhor está na condução de todas as coisas. Há um propósito. Há um propósito. Jó disse para a mulher dele: olha, eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos deixar de crer que Ele cura. Quando, onde Ele quiser, Ele cura. E não há impossível para Deus. A mão dele, Isaías diz assim que a mão dele não está encolhida para que não possa
curar. Nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir o meu clamor. Então nós continuamos clamando e crendo que Ele pode sim fazer. A mão dele não está encolhida para não nos abençoar. Ele continua com a mão estendida, a misericórdia dele se renova todas as manhãs, a graça dele desce sobre o nosso coração, o bálsamo do Espírito é que nos conforta. E nós seguimos firmes, crendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Essa é a palavra para os nossos corações. A vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável. Vamos à nossa conclusão? Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Por maior que seja a minha dor, por maior que seja a minha expectativa, por maior que seja o pior que seja o diagnóstico, eu creio no poder do Senhor para fazer a vontade dele. E assim nós continuamos dando testemunho do Evangelho de Jesus. Ele é poderoso para curar. A mim, a você, a sua casa, creia nesse Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Deixa seu testemunho lá no grupo, eu quero ouvir. O milagre que o Senhor realizou na sua vida, a cura que o Senhor fez no meio da sua casa, da sua família, isso vai edificar a minha fé e das outras irmãs também. Deixa lá o seu testemunho. Que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês, irmãs. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração e que possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável e que tudo acontece no tempo e no propósito do Senhor. Te louvo pela vida de cada uma das nossas alunas. Continue abençoando a cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.